Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos à nossa live número 155. Bom dia, você que está sendo gravado no YouTube. Obrigado pela sua presença. Você que está assistindo gravado aqui no Instagram. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Omar. Bom dia, galerinha que está chegando. Bom dia, Patrícia Valadares. Bom dia, Vivi. Bom dia, Tânia Freitas. Dia de convidado, protagonista, para falar de assuntos sempre pertinentes. Bom dia, bom dia, bom dia. Marcélia, Marcélia, chegou o dia da mentoria gratuita da Marcélia, que ela vai apanhar que nem cachorro. Vai sair toda ensanguentada, direto para o pronto-socorro. Ela marcou a sessão de tortura da Marcélia. Compra já depois Dorflex, Marcélia, ataduras, para você conseguir sobreviver à mentoria gratuita. Bom dia, Fredico. Bora lá, galera, sexta-feira, dia 26 de novembro. Bom dia, Júlio. Bom dia, galerinha. Hoje é dia de falar sobre jovens protagonistas. Como que os pais aí que têm adolescentes conseguem deixar os seus jovens, seus adolescentes mais protagonistas, né? Como eu ainda não tenho filho, eu vou chamar aqui uma especialista no tema, uma psicóloga especialista em adolescentes, que ela tem muito essa pegada protagonista, que é a minha querida amiga Raquel Tezelli. A Raquel também está na minha mentoria protagonista. Ela decidiu apanhar de verdade, ela paga para apanhar, e ela vai estar aqui para dividir com a gente alguns conhecimentos que ela percebe, né, todos os estudos dela, toda essa entrega dela para esse assunto, e no dia a dia, né, a Raquel atende várias famílias, que ela trabalha esse assunto da adolescência dos jovens, tá, pessoal? Que é um assunto que me preocupa muito, né, porque, meu Deus do céu, quanto mais eu vejo esses jovens, mais eu tenho vontade de parar o mundo e sair correndo, porque tá muito feio o negócio, meu Deus do céu. Raquelzita, pode me chamar aí. Deixa eu ver se eu te chamo aqui já, Raquel. Ah, já chamei aqui. Bom dia, Raquel Tezelli. Olá, bom dia, Fernando, bom dia todo mundo. Tudo bem, Raquel? Tudo jóia, tudo bem? Tudo Que hora você acordou, tranquilo? Raquel? Acordei 7 horas hoje. 7 horas? Tá madrugando, hein? Olha que a gente fez pra Raquel participar da mentoria da live protagonista, hein, pessoal? Tiramos a mulher da cama, hein? Às vezes Raquelzita, eu acordo nesse horário. obrigado pelo aceitar o desafio, tá? Chamei a Raquel ontem para participar da live e ela, sim. Falei, aí que eu gosto, hein? Pois é, gente, o Fernando, ele me chamou bem na hora que eu estava ali no ápice da minha esteira, liberando todas Tô as empolgada, peguei minas, você no momento de empolgação. mas não me arrependi não. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente está dividindo aí conhecimento, né, dos jovens protagonistas, dos adolescentes no protagonismo. Show de bola, Raquel. Então, esse assunto realmente me interessa bastante, né? Eu já fui adolescente, lógico, e eu já trabalhei com, né? Eu já tive vários funcionários, assim, jovens, tenho até hoje, e a gente já conversou, até a nossa aproximação, né, Raquel, de se conhecer ali pela internet, veio através de alguns assuntos em comum, de como a juventude hoje está fraca, como eles estão perdidos, os pais também não sabem direito o que fazer. Eu queria que você abordasse um pouco o teu dia a dia, as coisas que você mais percebe nos teus atendimentos, Raquel, sobre os jovens, né? Sobre a questão de como criar jovens protagonistas, pessoas preparadas para esse mundo, que muitas vezes os pais não sabem responder essa pergunta, né? A maioria das vezes.
Como que um pai que está meio perdido vai educar um filho, enfim, vários assuntos. Um que eu queria puxar antes, Raquel, daí você desenvolve, é a questão da responsabilidade. Quanto você vê que os jovens hoje eles têm responsabilidade, ou os pais têm a cultura e a importância de saber que os filhos precisam ter responsabilidade. Porque o tanto de barbudo de 18 anos que eu conheci, que o cara nunca trabalhou e não guarda uma cueca, não tá no gibi, assim. E eu vejo o cara uma geleia, né? Como que você vê essa questão da responsabilidade no teu mundo aí? Ver um cara uma geleia. Bom, hoje em dia, né, tudo está mais fácil. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho em relação ao tema, antes as coisas elas eram mais, como que eu posso dizer? Elas exigiam mais ações para que se tivesse uma consequência para a pessoa, né? Então, por exemplo, antes tinha ali uma rotina em casa em que, vamos colocar, tinha um horário muito definido em relação às refeições. E era algo padronizado nas escolas, né? Então, tinha o horário certinho, aquele horário você tinha que todo mundo, né? Era mais fácil todo mundo, por exemplo, reunir a mesa para poder comer todos juntos, porque depois cada um ia fazer alguma coisa, a cozinha ela precisava ser limpa, tinha os horários na casa, tinha dinâmica que era da casa e que contava com os horários, né? Horários das refeições, horário de limpar tais cômodos, horário de levantar. Hoje, e a pandemia veio também fortalecendo essa facilidade, hoje, por exemplo, tem o horário das refeições, mas aí tem o horário que a aula do filho mais novo termina e já está com fome e já vai comendo. Aí vem o mais velho que logo depois vai comer e algumas pessoas já comeram, né? Então não há, então se estende o horário, por exemplo, de arrumar as coisas do almoço e fica uma individualidade. O que eu quero dizer com isso, tá, Fernando? Eu quero dizer que eu estou aqui mesmo para provocar uma reflexão geracional em todos nós, porque houve uma mudança, né? Houve uma mudança em relação a essas facilidades, em relação a essa dinâmica da casa, até mesmo porque veio a pandemia e veio o online. Então também tem a aula que é em determinado horário, mas fica gravada e eu posso assistir um horário depois, né? Tem algo que eu preciso conversar com um amigo meu e que eu posso conversar a hora que eu quiser. Antes precisava se encontrar, precisava ter um horário para falar com as pessoas, para ter essa conversa, que é essa consequência que eu tanto quero. Hoje está tudo muito fácil, muito sem horário, muito sem planejamento em relação ao cotidiano, ao dia a dia mesmo. Então, é de fato um desafio maior para os pais, porque se eles não colocam dentro de casa uma rotina, né, não se estabelece horários combinados com os filhos em relação ao funcionamento da casa, o filho não participa, né? Dificilmente eles vão se encontrar dentro de casa, porque é próprio do adolescente ele ter o tempo dele, ele fazer as coisas no tempo que ele acha que tem que ser o momento certo. Então, se não há uma movimentação em casa, não há alguns combinados dentro de casa, como, por exemplo, olha, você levanta e você arruma a sua cama, tá bom? Então, vamos aqui, eu sempre falo assim, que é uma reunião de família mesmo para fazer essas combinações, né? Então, olha só, a partir de hoje, quando você levantar, você arruma a sua cama. Aí a gente toma um café da manhã junto, porque tem tanto tempo que é tão difícil a gente se encontrar, então, bora priorizar as refeições, a gente se encontrar no café da manhã, ou então a gente se encontrar no almoço. Claro que vai ter dia ou outro que você vai preferir, às vezes, no almoço, almoçar com os seus amigos. Mas vamos combinar da gente priorizar aqui a nossa família, né? Depois do almoço, tal dia um lava a louça, o outro dia é o outro que lava a louça. Vem as empregadas, né? Também se tornou algo muito constante devido a aumentar a carga horária de trabalho dos pais. Houve aí essa rede de apoio que é a empregada. Então, com a presença da empregada,
há um movimento de que ninguém precisa fazer mais nada. Não, é muito engraçado, né? Porque essa rede de apoio da empregada é tirar a ordem da casa da empregada, né? Porque a empregada não tem empregada, né? Tipo, larga a tua vida para vir aqui resolver meus problemas, deixa eu ignorar essa parte. Uma coisa que você falou legal, Raquel, né? Porque eu trabalho isso com mentoria, né? Até trabalho essa questão da ordem. Os adultos hoje não têm ordem, né? Os adultos não têm rotina, os adultos acham que, tipo, foda-se, isso aí não é importante, rotina é uma coisa chata. Então, se os adultos não têm rotina, a gente está simplesmente perpetuando esse comportamento, né? Jovens criados à avessa, é, sem essa falsa liberdade, né, Raquel? Essa falsa liberdade deixa a gente perdido num caos ali, né? Exatamente. Né? Esse é o segundo ponto que eu ia abordar também. Foi excelente sua colocação, Fernando. Porque além dessa facilidade que hoje em dia, né, a gente está contando que eu pontuei aqui, existe também a falta de exemplo. Né? Então, o que está nesse momento agora, né? Que está chegando o final do ano, vem o vestibular, aconteceu o Enem, né? Eu trabalho com muitos jovens que têm sido essa realidade do momento. Então, começa-se o que vem todos os anos, salvo o ano passado. O ano passado parece que vestibular não existiu. Eu quase não tive essa demanda, né? Todo mundo ficou mesmo imerso em Covid, na pandemia, né? Todo mundo muito nesse movimento. Então, esse ano, voltou o movimento de que, porque eu olho para o meu filho, parece que ele não sabe o que ele quer fazer da vida, parece que ele não tem noção de uma profissão. Aí vem o jovem, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida inteira. E aí, quando você vai olhar a história dessa família, e isso eu não estou dizendo que é culpa de ninguém, tá? Apenas para a gente pensar no contexto. Então, quando a gente vai olhar a história Você não dessa vai dizer que é família, culpa porque ela é boazinha. Eu já vou colocar as culpas nos seus lugares. é... então, quando a gente vai ver a história, por exemplo, costumam ter ali pais que muitas vezes os filhos não conseguem nem escrever direito quais são as profissões dele, o que eles fazem. Então, costumam ser profissões meio confusas, né? Que os filhos olham e falam, como assim? O que ele faz? Né? Tá correndo para lá e para cá, tem reunião o tempo inteiro, mas o que é? Ou então, pais que estão muito cansados, estão muito exaustos. E eles reclamam constantemente de que eles estão exaustos, que eles estão cansados, estão trabalhando muito. E aí vem aquela ideia, né, de que, nossa, eu então, quando eu tiver minha profissão, eu for trabalhar, eu for adulta, eu vou ser isso, ai, que saco. Então, como que eu posso fazer para não ser assim? Além disso, né, vem também as pessoas que, você sabe, né, Fernando, são a grande maioria, são bem insatisfeitas em relação às suas profissões. Então, o filho cresce com essas queixas dentro de casa, né? De que, olha, nem espere que a profissão você vai gostar de alguma coisa, meu filho, é só para ganhar dinheiro. Nem Aí, aí, espere aí, o, alguma coisa aí de trabalho. o pai frustrado, né, Raquel? O cara tá cansado ali, carregando aquele piano. O pai não se achou, a mãe não se achou direito, aquela pressão, o chefe enchendo o saco. Aí ele chega em casa cansado e o filho de 15 anos vem empolgado porque ele descobriu que ele quer ser biólogo. Aí o pai, filho, pai tem que te ensinar a realidade. O cara é um fracassado, aí porque ele não deu certo, ele, deixa eu te mostrar a realidade. Ele vai vomitar aquelas coisas que ele devia estar falando na terapia, né? Para trabalhar ele mesmo, ele vai lá e descarrega nos jovens, né? Então o jovem, você está me dizendo que é a receita do fracasso, né, Raquel? Ele cresce num lugar desordenado, sem um exemplo dos pais, né? Os pais estão confusos, meio insatisfeitos, ele, cara, não tem ordem, meus pais, tipo, dá pra ver que eles não estão satisfeitos. Fudeu, né? Exatamente. Aí, sem querer, os jovens estão extremamente ansiosos, Raquel. Aí, de repente, né, o meu filho não faz nada dentro de casa, o meu filho não sabe o que ele quer em relação à profissão dele. Claro que existem casos e casos, a gente está falando aqui da maioria. Né? Então, de repente, o jovem ele se desenvolveu dessa forma. E há essa ausência,
né, de autorresponsabilidade. Então, assim, ele se desenvolveu dessa forma, mas em que ambiente que ele cresceu? Né? O que que ele cresceu escutando eu falar? Por que que eu falo assim que é uma questão de... A gente não está pontuando aqui culpas, né? Porque o próprio pai ou mãe, muitas vezes, ele está adoecido naquela bola de insatisfação e de desmotivação perante a vida, perante a profissão, né? Então ele não percebe que é isso que ele está passando para frente e que tem ali do lado que está observando ele todos os dias chegar acabado, chegar cansado, reclamando da vida, reclamando do seu trabalho, falando que pessoas são terríveis, que porque pessoas é muito difícil lidar com as pessoas, né? E olha para o lado e o filho cada vez mais no celular, evitando também pessoas. Então existe todo um efeito dominó, né, Fernando? É um efeito geracional mesmo. E que com essa ausência de dificuldade que se coloca, né, de desorganização que se coloca no âmbito da casa, do funcionamento mesmo da casa, acaba que o jovem se vê ali como se fosse mesmo ele estar nadando numa piscina de ondas. Ele está sendo só levado por essas ondas. Ele acha que ele não consegue, por exemplo, sair dessas ondas, né? Ele não percebe que a hora que ele cansar, ele pode sair dessa piscina, ir para outro lugar, fazer outra coisa. Ele não vê isso. Ele vai sendo levado. Ele simplesmente vai seguindo, assim como os pais dele fazem, né? Os pais dele vão seguindo também. Uma questão aqui, Raquel, que eu deixei, que tem a ver, acho que, com o sucesso que você tem no teu trabalho, né? A Raquel, ela, quando ela abre espaço, lota a agenda, porque ela tem uma demanda maior do que ela consegue atender. Porque você está tendo resultado, né? Eu falei sobre vendas esse dia, a Raquel, ela tem resultado, e isso atrai pessoas, né? A gente já conversou sobre isso também algumas vezes, Raquel. Essa pegada que você tem de colocar dar uma apertadinha a mais, dar uma responsabilidade para os pais. Quanto que você percebe que os pais não têm consciência que muitas vezes eles estão sendo pais egoístas, no sentido de, cara, você está terceirizando, cara, o teu filho. Lógico que ele vai fazer terapia comigo, mas você não entendeu que a maior responsabilidade é tua, cara. Não entendeu que você tinha que saber o que ia ser pai, você tinha que entender que eu não vou resolver tua vida. Quanto que você vê essa falta de noção dos pais mesmo, assim, de tipo, cara, é teu filho, bicho. Se você tá com esse problema gigantesco aqui, você não entendeu que a responsabilidade é tua porque você é um adulto, cara. Se tem alguém aqui que é pra botar ordem no negócio, é você. Quanto que você percebe que tá longe essa consciência, assim, Raquel? Em grande parte, né? Em grande parte deles tá longe. É um ou outro que fala, não, eu sei, Raquel, eu sei. Como que você me fala, então, como que você pode me ajudar? A maioria não percebe mesmo, né? Alguns, inclusive, ficam um pouco bravos, às vezes, né? Saem muitas vezes dessa conversa extremamente desconfortáveis, porque não é uma conversa confortável, é o que eu sempre explico. Eu estou ali no olhar do jovem, né? Então, por exemplo, para desenvolver a sua dificuldade de falar não, para desenvolver a sua dificuldade em relação à sua profissão, eu não consigo. Eu consigo te dizer o que é importante você fazer pela relação dos seus pais ou com seus filhos. Mas a nível pessoal, seria importante você procurar uma ajuda, né? Então, em grande parte, eles não percebem, tá? Até porque instaurou-se aquela ideia de que eu lutei muito pelas minhas coisas, né? Eu corri muito atrás em relação ao meu trabalho, os meus pais correram muito atrás, foi muito difícil. Eu não quero isso para o meu filho. Eu quero o melhor para o meu filho. E esse melhor costuma ter uma associação de sofrimento e dificuldade, né? Porque se instaura essa crença. E a questão é que hoje esse pai, essa mãe, consegue pagar as contas da casa, consegue ter o conforto de um lar, consegue viajar por causa das dificuldades, por causa desse sofrimento de correr atrás das coisas, né? Então, é muito comum, porque eu trabalhava, eu estudava e tinha ainda que ajudar meus pais dentro de casa. Coisa boa, né? Sinônimo de que você aprendeu muito bem aquela lógica de que você age, você tem um resultado. E hoje a ausência está sendo essa,
né? Então, é querer um resultado que não precisa de ações, querer um resultado pronto, né? Querer algo que não precisa se movimentar tanto. E a Esses Alessandra dias, falou que é mais fácil responsabilizar os filhos e achar que eles têm algum problema do que reconhecer que somos nós pais que temos. Essa questão que você falou que eu vira um aleijado emocional, né, Raquel? Estava pensando aqui, tem um pouco de querer o melhor para o filho, mas ao mesmo tempo aquela preguiça barra egoísmo de tipo, dá muito trabalho ser pai, né? Deixa eu ficar focando aqui no meu trabalho, ganhando dinheiro, cara, do que ter que se preocupar, discutir, ordenar, criar, falar todo dia. Dá trabalho ser pai, né? Do que eu imagino, né, Raquel? Você sabe bem isso. dá trabalho, né? Ser pai ou mãe é o que eu sempre falo. Eu vejo que é essa a grande questão dos pais. Eles não percebem que os filhos, eles são espelho deles. É um reflexo o tempo inteiro da imagem e de comportamento de si mesmo. Então, eles, como aqueles comportamentos, eles vão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais complicados, fica mais incômodo ficar olhando. Então, é melhor se afastar. Né? É melhor se afastar porque dá menos trabalho, incomoda menos, perturba menos. Então, é melhor cada um ficar meio que na sua e fingir que é uma questão de respeito à individualidade, né? É uma questão de respeito ao que ele quer, às vontades e querer dele, ao invés de admitir que, caramba, ele está fazendo justamente o que eu faço, né? E olha o jeito que eu estou hoje. Né? Ele está fazendo exatamente o que eu sempre disse que eu não queria que meu filho fizesse. E que merda. Olha só o que está acontecendo. Né? Então, é difícil você parar e pensar isso. Uma situação bem rapidinha, né? Que, por conta do tempo. Eu me lembro, Fernando, que quando a minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos e o de 8. E aí eu me lembro que quando ela tinha uns 2 anos de idade, eu comecei nas redes, no Instagram, e estava naquela desorganização, então eu estava, de fato, muito excessiva no celular. Ela pedia para brincar, eu, não, daqui a pouquinho, não, daqui a pouquinho. E ali, quando eu sentava para brincar, eu colocava o celular do lado e ficava com uma mão mexendo, brincando com ela, e com a outra mexendo e olhando no celular. Aí teve um dia que ela brigou comigo, ela pegou o meu celular. Para, mamãe! Sabe, eu tô aqui. Aí eu olhei assim, eu falei, menina, abusada, né? Eu, ai, mas que coisa, como assim? E nesse momento, aí depois que eu pensei isso, né, que menina abusada, eu fiquei com uma vergonha da minha filha. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu falei, caramba, realmente. Aí veio uma retrospectiva de todos os dias anteriores. Eu acho que já tinha umas 2 semanas que eu estava fazendo isso com ela. Né, que eu estava ali imersa no celular e quando era para dar atenção para ela, eu, na verdade, não dava. Eu fingia que dava. Então, assim, não é uma questão, eu não estou dizendo que o filho tem que ser o centro das atenções, porque todo o excesso adoece, não é saudável. Mas o que eu quero dizer é que o que acontece? A partir do momento que uma criança ela cresce vendo o filho, os pais o tempo inteiro no celular, ela vai fazer isso depois. A gente vê a conta a longo prazo. A gente vê a conta uns anos depois. E é por isso que os pais, eles ficam muito incomodados. Porque é algo que, vamos dizer assim, ninguém me avisou. E olha o que aconteceu. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ok, você não sabia. Agora você sabe. Então vamos ver o que a gente faz. Tem a questão também, né, Raquel, que eu sempre falo no protagonista, da gente se olhar como os papéis, né? Levar todos os papéis a sério, né? Eu agora vamos nos preparar para ter filhos ali, se tudo der certo. Cara, não tem dúvida que vai chegar esse papel, eu vou começar a estudar, eu vou tentar preparar, tipo, cara, vai começar um outro papel, assim, que eu tenho que estar muito preparado. E as pessoas, né, já tá tão foda o mundo hoje em dia, né, todo mundo tem que ter sucesso, pô, só para me dar bem no trabalho já é difícil, ainda mais ser pai, e mais, pô, daí tem que conhecer Deus, daí tem que, cara, é tudo mesmo. E a galera acha que não tem que estudar para ser um bom pai, né? Não tem que se preparar, não tem que
dedicar tempo para conversar com a mulher, com o teu esposo. Tipo, cara, essa área da nossa vida tá largada. E eu vejo muito isso, assim, quando eu pergunto, o cara entra na mentoria lá, tipo, caralho, mas quanto que você dedica para ser mãe? Para ser pai? O cara normalmente, aí, cara, vai dar merda, né? Vai. Né? E o trabalho, por exemplo, né, que você realiza, ô, Fernanda, em relação à organização, planejamento, rotina, é a base para a paz. Né? Quando se tem, por exemplo, quando um filho chega na casa da gente, é um caos, porque a sua rotina era de um jeito. E de repente tem um sujeito ali que depende de você 24 horas por dia. E é 24 horas. O homem, ele até consegue que não seja 24 horas porque ele não amamenta. A mulher não consegue. Né? Então, pelo menos no primeiro ano de vida, é algo caótico. E que a rotina é onde traz o mínimo de segurança, né? Para o casal ali poder lidar no seu dia a dia. E principalmente entender que a rotina ela pode ser flexível, porque vai depender dos momentos da vida. Então, tenho, por exemplo, até 3 meses é uma rotina da criança, depois ela muda horário de sono, ela muda um monte de coisas. Aí depois vamos mudar a rotina até os 6 meses, depois vamos mudar até um ano. Né? Mas veja, é sempre encontrando uma rotina, porque senão não se consegue no dia a dia. E com adolescente não é diferente. É importante ter uma rotina dentro de casa, com tarefas estabelecidas, porque dentro de casa é onde ele vai criar um mínimo de autonomia e de senso de ação e consequência para construir esse protagonismo. Raquel, mas nesse mundo modernex, esse mundo atual da liberdade, você não está sendo muito careta, Raquel? Você ficar pregando ordem aqui, Raquel? Aí é que tá, eu não estou predando ordem. Se a pessoa quer um resultado, Rotina é muito chato, ela. Raquel. Rotina é chato, eu não gosto de fazer tudo. Então, né? Se a pessoa quer um resultado, ela precisa entender que tem umas ações anteriores a serem executadas. É simples assim, né? E é a mesma coisa também é o que eu sempre falo, né? Com os adolescentes, vocês, os pais, sentam e conversam sobre esses acordos dentro de casa. E aí é que tá, ô Fernando, são acordos, tá? Então, assim, acordos para todo mundo. Pode ter mais tarefas, mais, enfim, mais ações a serem executadas ali nas tarefas diárias para os adolescentes? Pode. E aí é conversar também, olha, para vocês vai ficar um pouco mais porque eu preciso de tal e tal tempo para fazer algumas coisas. Mas o pai e a mãe têm que entrar também nesse acordo. Porque senão fica aquela ideia de que, pô, meus pais, eles só falam, eles não fazem. E que muitas vezes é o reflexo que eles têm desde criança dos pais. Né? Por isso que eles também passaram a não fazer mais nada. E aí vem o autoritarismo. Né? Pais que são muito autoritários a nível de só mandar mesmo e não fazerem. Então, chega na adolescência, isso não se sustenta mais, porque eles percebem que os pais não falam, não fazem o que Nossa. falam. Aí perde o Né? Eles respeito começam, total, né? Puta merda, isso mesmo. eles desenvolvem o senso crítico, né, na adolescência. Então, por isso que não dá certo mais. Você pode levar na infância, porque vem o medo dos pais. Os pais ali estão conseguindo aquilo pelo medo. Mas na adolescência, o medo se torna revolta. Então, se não há essa coerência dentro de casa, né? Se não há esses acordos muito bem estabelecidos dentro de casa, aí vão ter alguns anos de revolta só para o jovem querer te mostrar que você é um hipócrita, né? Que você não tem moral ali para falar nada, porque ele vai se engajar Nossa. bastante em fazer isso. Raquelzitos, chegamos aqui no nosso tempo. Muito, 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 muito bom, Raquel. Obrigado, tá, pela nossa parceria, ah, Obrigada. pelas nossas trocas. A Raquelzita está na minha mentoria também. Raquel, obrigado, tá, pelo trabalho que você faz. Eu sei que você tem essa pegada protagonista, já tinha, né? E você já vinha resultado. Fico muito feliz em ver isso, né? Tipo, uma desbravadora nessa área que eu acho que tem muito sentimentalismo, muito romantismo.
você puxa a galera para a realidade e tem muito resultado por isso, né? Por isso que está crescendo tanto, Raquel. Vamos falar sobre outros assuntos para frente. Podemos falar então, Raquel, que pais, o segredo é, seja a pessoa que você quer que seu filho seja. Excelente. Seja a pessoa que você quer que seu filho seja, e se você não for, admita. Para que você tenha um mínimo de coerência dentro de Eu casa. sempre faço, né? Perceber a nossa bosteza é o caminho para o começo do autoconhecimento, né? Exatamente. Né? É bem por Raquel, aí mesmo. dá uma mensagem final para a galera aí e vamos finalizar por hoje e vou ter que trazer outras vezes aqui, né? Raquel. Vamos vir mais vezes. Olha, para ser um jovem protagonista, para você desenvolver um jovem protagonista, é o exemplo, é os acordos em casa para que tenha um mínimo de rotina dentro de casa e que tenha um mínimo de autorresponsabilidade, tá? Entenda que você facilitar tudo, o mundo não vai tratar o seu filho dessa forma. Então, quando ele for, né, para a vida profissional, ele vai chorar bastante, ele vai se esconder dentro de casa, ele não vai conseguir agir. E aí é o momento em que você vai se queixar que o filho não cresce, mas você também não deixou ele crescer, né? Então, vamos ter mais autorresponsabilidade, mais senso crítico em relação a si mesmo e principalmente mais ação. Você não sabia, ok. Mas agora com a live, né, Fernando? Você está sabendo. Mas Raquel trouxe problemas para nós. Já estou me preparando como pai aqui para meus projetos como pai protagonista. Valeu, Raquel. Fica com Deus. Beijo. Obrigado, tá, por estar aqui conosco. Valeu, galera que acompanhou. Obrigado pelo carinho. Segunda-feira estamos aqui 7h30.